Nexus, como é que estás a ver essa questão do Médio Oriente? Irão foi atacado e está a responder. Irão está na razão, não está na razão? A O luz, a luz, Khamenei a luz. morreu. Será que isto vai mudar a postura? Vai mudar a postura do regime do Irão? Não, né? Mas quer dizer, vamos lá ver. À luz da perspectiva do direito, se me perguntar se o Irão tem direito de se defender, parece-me muito evidente. Aliás, basta nós pegarmos a Carta das Nações Unidas. Há um princípio muito básico que há de marcar toda esta nossa conversa do início ao fim, que servirá também para o segundo debate que vamos ter aqui, que é o princípio da não ingerência nos assuntos internos dos países. E nós teremos de perceber até que ponto esse princípio é intangível, não pode ser violado pelos Estados ou comunidade internacional para salvaguardar ou repor certos valores que se julga pode estar em causa. Repara, no caso do Irão, eu não vejo qualquer tipo de razão que possa justificar essa intervenção ao ponto de eliminar fisicamente o líder do Irão. Não há essa justificação propriamente. Aliás, os Estados Unidos ainda no ano passado acusou que o Irão estava a desenvolver esforços no sentido de facto avançar com o projeto de desenvolvimento de bomba atômica, mas nós não temos até então evidências que comprovam essa factualidade, essa realidade. E é importante compreender que muito mais do que fazer o apontar do dedo, o direito internacional, se nós quisermos que ele funcione, todos nós teremos de ter capacidade de observar as regras que nós pré-estabelecemos. E os Estados Unidos não é a pessoa à parte a nível internacional. Ele assinou a Carta das Nações Unidas, ele é um membro da comunidade internacional, portanto ele tem que ser o primeiro portador, respeitador das regras propriamente que ele aprova e consente na sua aprovação. E, ora, não é esse o caso. Por que eu estou a dizer isso? Porque há um padrão por parte dos Estados Unidos, enquanto membro da comunidade internacional, em ingerir nos assuntos internos dos outros países. Isso parece muito evidente. Aliás, bem recentemente aconteceu com Venezuela, foram lá buscar o presidente venezuelano, pura e simplesmente chegaram, pegaram o presidente e levaram para os Estados Unidos para submetê-lo à justiça. E a pergunta que nós todos temos que responder se nós de facto queremos que o mundo opere e funcione desta forma. É claro que para os países mais poderosos e mais fortes, talvez seja até naturalmente confortável aceitar esse funcionamento da comunidade internacional. Porque, repara, isso que eu estou a dizer não é muito novo. Os teóricos, talvez muito mais aprofundados nessa matéria de que eu já tinham feito essa previsão. Recentemente estava num canal também eu brinquei e disse que era o Thomas Hobbes a vencer o Kelsen, porque Thomas Hobbes fez a previsão de comunidade internacional pela sua natureza é propriamente esquizofrénica. Por quê? Porque não há uma autoridade máxima que tenha capacidade, de facto, de impor o poder coercivo, ou seja, determinar o que é que tem que acontecer. Não existe uma autoridade central que possa determinar aquilo que tem que acontecer para os todos que estiverem naquele espaço de regras possam, de facto, vincular-se àquela regra e respeitar. E, neste momento, o que é que acontece a nível da comunidade internacional? É que os Estados Unidos faz-se de árbitro e, ao mesmo tempo, jogador. Ele respeita as regras quando lhe convém e não respeita quando não lhe convém. Portanto, ele vai apontando sérias de razões que procura justificar as suas intervenções nos assuntos internos de outros países de forma ilegítima. No caso do Irão, por que é que eu estou a dizer isso? Se no ano passado o próprio Estados Unidos admitiu que tinha comprometido o projeto de desenvolvimento nuclear do Irão, qual pode ser a razão subjacente para agora colocar em causa a vida do líder do Irão ao ponto de chegarmos à sua eliminação física? Eu não vejo qualquer justificação para isso. E nós, países médios e pequenos, aceitando essa realidade, nós estamos a determinar o nosso próprio fim, porque eu ainda fiz até um exercício talvez um pouco ilusório, mas que eu acho que é importante sempre exercitar. Eu digo sempre isso: se cabe a um país ou um povo determinar quais são os valores importantes que devem existir e persistir em certas comunidades jurídicas,
o que seria de nós? Portanto, talvez neste momento seria até confortável para todos nós admitirmos que talvez era até bom que, por exemplo, os Estados Unidos intervissem em Angola para pôr fim ao prolongado regime do MPLA. Mas isso é porque hoje talvez os nossos interesses não estão alinhados com interesses do governo que existe em Angola. Mas se amanhã for o contrário, o que é que diremos? E por que é que uma comunidade ou um país haveria de ter esse poder de determinar os valores que são importantes respeitar a nível internacional e os valores que não são importantes respeitar? Então, resumidamente, se nós quisermos olhar essa situação à luz de direito, nenhum país, por causa do princípio de não ingerência nos assuntos internos dos outros países, tem o direito de intervir nos assuntos internos dos outros países. Não cabe a nenhum país fazer esse papel de árbitro. Mas o que pode acontecer nos casos extremos, o está também previsto na Carta das Nações Unidas, se estiver em causa questão de crises humanitárias ou propriamente de valores muito acima relacionados com questões da própria vida daquela comunidade, aí sim o Conselho de Segurança pode reunir-se e determinar a intervenção nesse sentido, no sentido de salvaguardar certos valores. Mas não é esse o caso. Essa intervenção dos Estados Unidos é uma intervenção isolada, baseada puramente na sua lógica e nos seus interesses. Portanto, nenhum de nós deveria aceitar essa intervenção, esse modus operandi dos Estados Unidos. Por quê? Porque isto põe em causa a nossa própria sobrevivência. Mas muito mais do que isso, porque se reparar, no caso de Irão, não se percebe muito bem a causa. Inicialmente pode-se ver a partir de ano 1970 dizer que é mais uma questão cultural, não propriamente uma questão de recursos. Porque se for recursos, a Venezuela tem mais reserva de petróleo do que Irão. O ponto não é, se reparar nos 5 países com maior reserva de petróleo, não está lá o Irão. O problema do Irão, incompreensivelmente, não se percebe quais são as razões propriamente por trás das motivações que levam os Estados Unidos a ter essa postura para com o Irão. Os argumentos que invocam, ora às vezes, têm que ver com questões cultural, que aponta ligada a questões islâmicas, ora às vezes porque o Irão está a desenvolver um projeto nuclear no sentido de ter armamento nuclear. E em função disso, os Estados Unidos vai legitimando a sua intervenção nos assuntos internos do Irão, o que não faz sentido, porque se nós aceitarmos isso, eu já dei esse exemplo e falei publicamente sobre isso, isso até ficou muito popular. Eu sou da ideia que, por exemplo, os países africanos deveriam consertar e ter uma perspectiva ao longo prazo, no sentido de pensarem uma forma de ter a bomba atômica. Porque nós, nessa história da humanidade, a África é o único continente, é a única zona geográfica que não tem bomba atômica. A África não tem nenhuma capacidade de dissuasão. Eu dou sempre esse exemplo. Os Estados Unidos agora querem alterar o regime em Angola. Quem consegue dizer não na nossa zona? Ninguém. Por exemplo, aqui na Europa, a França tem bomba atômica. Por exemplo, na Ásia, tem, além da Rússia ter ligação com a Ásia e a Europa, tem também bomba atômica. E no continente africano, quem é que tem essa capacidade de dissuasão? Portanto, nós um dia podemos almejar ter esse projeto nuclear. O que é que seria de nós? Os Estados Unidos também aí passaria a ter legitimidade de intervir nos assuntos internos dos países africanos, exatamente para neutralizar os regimes que têm essa pretensão. É isso que estamos a admitir. Bom, essa é a minha perspectiva. A minha perspectiva é que as regras valem para todos e todos nós devemos submeter as regras e respeitar as regras a nível internacional. É a única forma de fazer o direito internacional funcionar. Do contrário, passará a ser só uma letra morta, como é neste momento. Como é neste momento. De facto, disseste aqui coisas muito interessantes e gostaria de ouvir o Jerônimo, e também se Jerônimo queria replicar alguma coisa, mas primeiro, partamos, Jerônimo, qual é a tua percepção sobre este conflito? E depois, aqui questões que o Nexus falou, por exemplo, não existe um dado mundial que determine coercivamente a ordem mundial. Isto é muito interessante porque existem as Nações Unidas que podem portanto, convocar militares de várias nações que fazem a força de paz das Nações Unidas, mas será que as Nações Unidas ainda
conseguem intervir nesta ótica, ou as Nações Unidas hoje em dia andam neutralizadas e terminou e estamos a andar para uma nova ordem mundial? Mas partamos primeiro, Jerônimo, na tua percepção deste conflito no Médio Oriente. Pois, ouvi atentamente o companheiro Nexus. O conflito do Médio Oriente tem características próprias e é preciso que nós compreendamos, embora se invoque com regularidade a questão que tem que ver com a Carta das Nações Unidas, que estabelece a não intromissão nos assuntos internos dos países, mas o deep state da política não funciona mediante as normas universais aprovadas. É preciso que nós compreendamos que os interesses econômicos e, sobretudo, a engenharia de poder sobrepõem, muitas das vezes, aquilo que são as normas estabelecidas. E aqui, na visão de Nicolau Maquiavel, é preciso que nós compreendamos a política não como está escrita, mas como é feita. É necessário compreendermos isso. E o que está a acontecer, de facto, no Médio Oriente? Desde os anos 80, a América tem vindo a prestar um serviço de apoio sistemático nos bastidores. E a América tem feito uma guerra chamada Psycho-War, uma guerra psicológica, uma criação de uma nova elite, e se notar, há muitos iranianos que estão na América que já passam a ser proxies, né? Proxies, ou seja, tradutores dos interesses dos americanos naquela comunidade. E Ayatollah, o Khomeini, foi apoiado na altura para chegar ao poder exatamente pelos americanos, mas chegar no poder inverte as prioridades. E temos que compreender que essa visão do Estado teocrático estabelecido pelo Ayatollah, porque Ayatollah é um título, né? Lá esse é um título, né? Portanto, parece um rei, uma entidade. Ora, belisca um pouco os interesses dos americanos naquela região. Repare que quem é o Irão no Médio Oriente? O Irão é aquele aliado dos chineses e dos russos. O Irão passou a ser o tampão dos interesses dos americanos naquela região, porque é o Irão que defende os palestinos. E segundo um estudo feito, portanto, isto está na internet, vocês podem consultar, por uma comissão das Nações Unidas que tem a ver com questões econômicas do mundo, descobriu-se que na faixa de Gaza há reservas de hidrocarbonetos na ordem de 512 bilhões de dólares. Então, essa guerra que houve, e muitos questionam qual o interesse que o americano tem de atacar a Irã. Portanto, é preciso compreendermos aqui a engenharia de poder opera mediante interesses econômicos. Não se conseguirá explorar a riqueza que está na faixa de Gaza enquanto o Irã estiver de pé. É preciso destabilizar o Irã, porque o Irã é o tampão, é o que defende aquela região. O Irã passou a ser, portanto, o maior apoiador dos Hamas, que devem ser combatidos para que haja liberdade e se possa colocar empresas americanas naquela região para a exploração do gás e do petróleo que existem como reserva naquela região. Logo, tem que ser fragilizar o Irã. O que aconteceu? Notaram que nos últimos tempos houve manifestações no Irã, houve mortes. Para os americanos, o que lhes importa é encontrar narrativas que sustentem a sua atuação. Hoje, Khomeini, atuado de ser um ditador, porque matou pessoas ao longo das manifestações, mas o cerne da questão é exatamente beliscar o poder do Irã naquela região, e notarão que tanto jornalista peruano, né, Eric Frattini, fala muito da manipulação da verdade, da falsa bandeira. Quando eu comecei a ver, portanto, a falsa bandeira criado naquele ataque dos Hamas, né, em que a Mossad supostamente não percebeu que havia drones dos Hamas, eu já percebia que, de facto, isso podia escalar, porque aquela manipulação da verdade, aquela falsa bandeira era para justificar a atuação dos israelitas contra os Hamas para ter o controle da faixa de Gaza. Mas não foi possível porque o Irã está a repostar em defesa dos palestinos. Logo, temos de compreender que o Irã deve ser fragilizado não só nessa perspectiva, mas também para diminuir a influência da China e da Rússia no Médio Oriente.
E para terminar esse ponto, temos também que convir compreender o seguinte, que o Irão durante muito tempo, tem sido vítimas de guerra híbrida. E muitas nações têm sido vítimas disso, não compreendem, em que pessoas dentro que trabalham como proxies, que monitoram informações e buscam aqui Sun Tzu, portanto, há um conjunto de técnicas de espionagem criadas, mas provocando reações sociais. Logo, não é o que se pode pensar, não, o Irão só está a ser atacado porque tem uma guerra nuclear, não. Há interesses econômicos que devem ser explorados e o Irão, se continuar forte, a guerra não acaba. Então tem que se fazer render o Irão para depois despistar noutra área onde há interesses econômicos para enriquecimento sempre das nações mais fortes. E porque até nos últimos tempos nós sabemos qual é o investimento americano feito no Irã, em Israel. A Mossad vai crescendo do ponto de vista estratégico, tecnológico e da inteligência por conta do investimento americano. Então, os americanos querem tornar Israel como a nova potência do Médio Oriente. Portanto, Israel hoje está a ser investido. Porque se formos analisar em termos de tecnologia, portanto, indústria armamentística, né, e militar, de contra-inteligência, o Israel nunca tentaria atacar o Irão, porque sabe que seria fatal. Né? E notam que grande parte dos roquetes de interseção que estão a destruir os mísseis iranianos são mísseis fabricados pelos americanos, levados para o Médio Oriente para a proteção dos interesses dos americanos no Médio Oriente, porque os americanos querem também, de alguma forma, controlar o Médio Oriente. E o Israel é um aliado estratégico para isso. Mas como se pode explorar a riqueza da faixa de Gaza se não se fragilizar o Irão? Portanto, esta é a minha abordagem quanto a essa questão. Não sei se seria possível comentar só por um minuto, mas sim. Disponha, Lustre, faz favor. Eu concordo com a análise do Jerônimo. É uma análise prática das coisas, mas eu volto a referir para os países médios e pequenos, a única salvação que nos resta é invocar o funcionamento do direito internacional para a nossa própria sobrevivência. Porque se nós olharmos apenas a política numa lógica prática, o que é que move a política? Se não as regras, nós estamos comprometidos. Seríamos nós próprios a determinar o nosso fim. Volto eu a dizer. Aliás, toda essa análise faz sentido. Por exemplo, há pessoas que estudam muito geopolítica, têm estabelecido qual é que tem sido ultimamente interesse americano a nível da estabilização dos problemas mundiais. Aliás, a América olha para os três inimigos neste momento e ele não consegue fazer face a esses três inimigos ao mesmo tempo. Rússia, China e Irão. Ele não consegue, aliás, até porque China vai sendo cada vez mais um problema, portanto a América não tem capacidade. Um analista até, o professor Rock fez isso no Brasil. A Rússia, por exemplo, e China, se juntarem e fazerem frente aos Estados Unidos não teria condições de sustentar aquela frente num período de 5 anos. Portanto, o que é que os Estados Unidos têm feito? Ele tem procurado países satélites para cuidar dos seus interesses em certas zonas estratégicas, nomeadamente do Médio Oriente, tem de ser Israel a cuidar do Irão. Aqui na Europa, tem de ser a Europa a cuidar da China, como ele tem feito. É por isso que os Estados Unidos insistiu muito na questão da Europa aumentar o orçamento bélico, nomeadamente para 5%. Os países até como Portugal tiveram que subir o orçamento para 3%, exatamente para a Europa desenvolver capacidade de fazer face à Rússia. E lá na zona do Médio Oriente fica Israel, é claro, com o Irão fragilizado, fica Israel como potência bélica naquela zona, e os Estados Unidos fica apenas livre para focar os seus interesses esforços no sentido de tentar neutralizar e conter o avanço da China. Isso sim é uma coisa que faz sentido e faz lógica. Mas, mais uma vez, para os países pequenos que fazem parte dessa arena internacional, nós não podemos apenas estabelecer essa análise numa lógica puramente prática de dizer e tentar compreender o que é que move a ação desses países, nomeadamente países potentes. Não, mas é procurar reivindicar o cumprimento do direito internacional, porque do contrário. Mas, Nexo, permita-me só. Portanto, a análise que trago aqui não é que eu
valorize essa Eu, perspectiva. Mas eu, enquanto analista, e enquanto estudante de geopolítica, né, eu gosto muito dessa área, eu tenho de trazer aquilo que é factual, o que está a ser vivido. Porque muitas das vezes nós temos uma ideia muito positivista da política, quando os factos imperam uma abordagem pragmática e real. Por isso é que eu trago aqui a perspectiva concreta do que está a mover a guerra, né? Agora, não é que eu apoie que, de facto, a forma como se está a atuar é a correta, mas enquanto pesquisador, eu tento fazer uma abordagem coerente e factual, e com base naquilo que eu encontro nos documentos que pesquiso. É nessa perspectiva. eu concordo. Eu concordo, de todo, eu percebo e percebi claramente desde o início, não esquece sequer propriamente a fazer essa insinuação. Eu percebo que a sua avaliação é mais uma avaliação descritiva das coisas, não é propriamente de posicionar a luz das coisas. Mas por que eu volto a referir isso? Seria a mesma coisa, por exemplo, em Angola, procurar compreender quais são as razões que levam os senhores da MPLA a tentar permanecer no poder. Mesmo não tendo razões justificativas, à luz de direito, para permanecer no poder, como o caso de João Lourenço, procurar compreender essas razões, de certo modo, é procurar dar espaço a uma atuação que deveria ser reprovada à luz de direito. E é isso que faz sentido para quem tem menos força. A minha perspectiva é só nesse sentido, porque se nós procurarmos entrar no cérebro, no íntimo de quem pratica um comportamento, não olhando esse comportamento à luz das regras, mais uma vez, é uma forma de dizer que isto não deveria acontecer e todos nós deveríamos posicionar ao ponto de dizer não, isto não pode acontecer e evitar escusar exatamente de apenas descrever as razões que levou aquele sujeito a ter aquele comportamento. Não sei se eu estou a fazer entender. Eu volto a referir, por exemplo, em Angola, não sei se faz muito sentido, por exemplo, estar a procurar compreender porque que o João Lourenço quer manter no poder. No meu ponto de vista, é dizer que não pode, porque a Constituição não permite. Procurar encontrar razões seria a mesma coisa que dar espaço para aquela discussão ter caminho e pé de andar. E não faz sentido, ao meu ver. É dizer, não, este comportamento à luz do direito é reprovável, portanto, todos nós condenamos, não estamos alinhados com esse comportamento e temos que arranjar uma forma de procurar encontrar ferramentas de exatamente evitar esses tipos de comportamento que põem em causa a sã convivência a nível internacional. Mas agora, Nexus, permita-me, Jerónimo, Nexus, quando dizes que nós não podemos permitir, mas nós estamos a ver este comportamento, por exemplo, dos Estados Unidos da América de se impor, usar métodos coercivos, provocatórios, não é? E bélicos, e que está a criar muitos danos. Fez na Venezuela, antes de fazer na Venezuela, já tinha bombardado o Irão, já com o seu amigo sempre, o seu aliado Israel, fez uma razia aí de certas figuras. Mas o porquê que a comunidade internacional não consegue se impor contra este comportamento que continua a violar os direitos internacionais? Falaste, por exemplo, de uma autoridade, não é, que se possa impor. Temos as Nações Unidas, que foi criada mesmo para manter, não é, moderar, ser o árbitro, mas as Nações Unidas não têm funcionado. Hoje, o ministro ou secretário da defesa, da guerra, o secretário da guerra norte-americano, apresentou a justificativa porque é que eles foram atacar o Irão e que também não se compreendeu, a não ser subliminalmente aquilo que está a dizer aqui o CISA Nexus. O que é que ele diz? Primeiro, o Trump aparece dizendo que ele exorta, apela ao povo iraniano para estar pronto, sair às ruas, que chegou o momento da reviravolta, da mudança do regime. Mas hoje aparece o seu secretário que diz: a nossa intervenção não é para mudar nenhum regime. Portanto, é a mesma música que aconteceu na Venezuela. Que de juris? Como é que podemos travar esses Estados Unidos da América, este Israel? Nexus.
Infelizmente, a humanidade não deu ainda um salto à luz de direito no sentido de ter essa capacidade a nível internacional. Não demos esse salto por causa daquilo que eu disse. Existe Nações Unidas enquanto organização máxima no espaço internacional, mas tem as suas limitações. Como eu disse, as Nações Unidas não têm propriamente uma força armada, não têm força de segurança. Quanto mais podem se juntar força de alguns países, e lá está, não tem aquele poder de coercibilidade de obrigar certos países a adotarem certos comportamentos à luz da sua carta. Infelizmente, isso não existe. As únicas entidades que têm esse poder são os Estados. Os Estados nunca deram um salto no sentido de criar, de facto, ferramentas que possam permitir o direito internacional ter essa capacidade de dissuadir os países no sentido de adotarem um certo comportamento. Não existe. E não existindo aquilo que acontece na prática, volto a referir, é teoria da obsolência, é um Estado de Direito de natureza, ou seja, aquilo que vale é realidade fática. Cada um que tem capacidade de impor a sua vontade, impõe, desde que consiga assegurar as razões fácticas que possa fazer permanecer essa realidade. Mas por que isto é um pouco contraditório? Porque à luz do direito internacional, à luz da indignação e reprovação, temos dois pesos e duas medidas diferentes. Repara, no caso da Rússia e Ucrânia, a Rússia foi condenada de forma generalizada. Aliás, a Rússia foi sancionada e tudo mais. Por que no caso dos Estados Unidos não sucede a mesma coisa? Pelas razões todas que nós conhecemos. Essas instituições foram criadas à luz daquilo que é forma americana de ver o atual estado global das coisas. Portanto, essas instituições funcionam à luz daquilo que são os interesses americanos. Em momento algum chegaríamos ao ponto de ver Nações Unidas a posicionar-se no sentido de ter uma posição contundente contra os Estados Unidos. Isso nunca aconteceria. Portanto, se eu disser isso e confirmar isso, seria ser utópico. Portanto, é importante ser realista nesse sentido. Mas, mais uma vez, eu volto a referir, é importante que se faça eco no sentido de se respeitar o direito internacional, porque a única coisa que temos é fazer esse apelo a bom senso e reprovar esses comportamentos, no sentido de exatamente dizer que nós não estamos alinhados com isso. Primeiro, por quê? Porque isso põe em causa a nossa sobrevivência enquanto países médios e pequenos. Mas, sendo honesto, não temos essas ferramentas, de facto, de dissuasão. Ok. Jerônimo, aproveitando a tua réplica que vais fazer ao Nexus, não sei se te apercebeste hoje, o presidente francês, o Macron, ele anuncia retirar a velha técnica, não é? A velha técnica dos barcos ou dos navios submarinos com as bombas atômicas, e eles potenciaram, e ele muda a sua regra. Ele diz que para o uso dessa sua nova tecnologia francesa, não vai precisar de consultar. É o presidente francês que toma a decisão e acabou. Será que isto é uma resposta à provocação americana? E o presidente francês também diz que a Europa agora deve preparar-se para caminhar sozinha, sem, no entanto, se submeter às regras de forças, de segundas forças. Jerônimo, não sei se te apercebeste, e o porquê que o presidente francês traz esta nova forma de fazer as coisas. Estamos a ir mesmo numa nova ordem mundial? Pois, e eu aqui volto mais uma vez a falar naquilo que eu disse ao Nexus, com toda a humildade possível. A minha análise política não é muito aquilo que muitas vezes se quer dizer, né? Mas é aquilo que eu encontro na mais profundidade, né? Porque a política, de facto, nem sempre é aquilo que se diz. É aquilo que eles não querem que se saiba, né? E às vezes, nesse nível de política, não há bom senso, há interesses. E os interesses sobrepõem, inclusive, a própria vida das pessoas. Por isso é que eu tenho defendido que a democracia está em crise, porque os interesses econômicos passam a falar mais altos que o bom senso, que as normas que são aprovadas. Agora,
Neste caso da França, é preciso que nós compreendamos o seguinte. O Nexus teve uma abordagem bastante coerente quando falava do tampão, né, daquilo que os americanos têm feito, criando forças satélites que defendem interesses dos americanos nas algumas regiões. E o mesmo acontece para fazer tampão da China. E muitos talvez não saibam que os anos passados a França havia criado uma relação com a Austrália e as Filipinas para que controlassem, para que garantissem a segurança, portanto, no Mar Vermelho, no sul da China, né? E lá a China tem violado as regras das Nações Unidas, que tem a ver com a geopolítica marítima, que estabelece, e a Carta das Nações Unidas estabelece isso, portanto, uma norma sobre a geopolítica mundial dos mares, vamos aqui ser muito mais comuns, né? É que determina apenas 200 milhas náuticas. E a China tem infernizado as Filipinas, a Austrália, naquela região. E se notar, a França tinha uma cooperação com esses países e tinha barcos com pouca capacidade para conter, porque os chineses matavam filipinos que faziam pesca naquela região, né? E que passavam por lá com barcos, já tiravam água. Como os barcos da França não eram muito potentes, a Austrália e a Filipinas estabeleceram uma outra relação. E nota que estamos a falar da AUKUS, uma aliança militar que envolve a Austrália, que envolve, portanto, o Reino Unido e Estados Unidos. E os Estados Unidos colocam lá barcos com maior potência que os barcos franceses. Na verdade, esse discurso do presidente francês veio demonstrar que precisam evoluir a tecnologia, porque na altura, para a produção de barcos daquele calibre dos americanos para controlar aquela região e ganharem dinheiro, foram reprovados. E ele entende, tanto que os americanos fabricaram navios mais potentes que os deles, eles perderam o contrato. Então, há abordagens que surgem às vezes dos líderes, é preciso compreender por que é que falam, o que é que querem falar. Porque a AUKUS hoje desfez uma parceria entre a Filipina e a Austrália, fizeram essa aliança com a França, porque não conseguia responder aquilo que era a sua necessidade. Os americanos colocaram barcos nucleares que fazem, portanto, que fazem patrulhamento naquela área e que protegem os interesses dos filipinos e dos australianos. Logo, a França, quando vem dizer isso, não está a dizer que vai consultar os nativos. Não vai consultar o quê? As Nações Unidas, que têm normas próprias, e nós temos que compreender. Mackinder, né, um grande elemento a nível da geopolítica, fala que a nação que controla tanto o mar, né, que tem o controle da geopolítica marinha, controla o mundo. E os americanos têm vindo a investir fortemente nisso. E não é que porque a Europa vai dissociar-se, vai ter autonomia, porque a questão do projeto da União Europeia é um projeto americano. Muitos não sabem disso. A questão da União Europeia é um projeto americano. São os americanos que trouxeram essa visão para se criar isso. Logo, aquilo que eu subscrevo aqui, a visão do Nexus, os americanos têm estratégias a longo prazo. Toda ação americana leva anos. Essa invasão no Médio Oriente, não é de hoje, leva décadas. E durante muito tempo, tecnologias foram criadas para melhorar o rastreio, para conseguir invadir. E os americanos, quando te colocam como alvo deles, vão mesmo te matar. Eles não desistem. Pode levar 30, 40 anos, porque é com base a essas práticas que, de facto, os Estados Unidos conseguem manter a hegemonia do mundo. É preciso criar guerras para sobreviver. Enquanto outras nações dependem da produção de bens e serviços e também da exploração de recursos, os Estados Unidos, para estabilizar a sua economia, só imprime moeda. Os Estados Unidos, se quiser estabilizar a sua economia... Jerônimo, Sim. Jerônimo, permita-me, o que nós acabamos de assistir hoje, penso, aconteceu na América,
a Corte Suprema Americana, por causa deste ataque que o Trump deliberadamente tomou com seu amigo Netanyahu, a Corte Suprema Americana determinou que a próxima ação que Trump tomar novos moldes pode ser destituição. Haverá um impeachment, digamos, sponsorizado ou patrocinada pela Corte Suprema Americana. Portanto, aqui estamos a ver que esta intervenção americana não foi de interesse, de facto, generalizada dos americanos. E, por outra, o senhor Netanyahu aqui está a jogar um papel muito malandrinho. Penso que o Netanyahu é que está a conseguir manipular aqui as coisas. Será isto? Agora, como o Nexo está a dizer, tem que haver, ele diz, devemos fazer um eco, fazer este apelo, de que tem que haver um sistema para nos controlarmos, senão não vamos sobreviver. Viver desta forma, Jerônimo, ir fazer, isso é voltarmos nos anos sei lá como, né? As caravelas, piratas, e fazer o que bem entender, e ninguém dá ordens a ninguém. Isto não está bem, Jerônimo. Eu compreendo e subscrevo integralmente a visão do meu companheiro e irmão Nexus. É necessário que haja o meio termo, que haja diálogo e instrumentos legais a nível internacional para que as nações mais fracas se protejam, porque nós temos que compreender que os americanos, as ações que tomam, um dia podem nos custar caro, sobretudo nós africanos, que não temos uma estrutura bélica capaz de ombrear, e quando alguém, um presidente africano, mesmo que não seja como o nosso ilustre corrupto e incompetente João Lourenço, por exemplo, um ditador como o Yoweri Museveni, né, no Uganda e outros, se for um presidente que, mesmo que faça bem o seu trabalho, mas desde que belisque os interesses americanos, um dia pode ser capturado ou morto, né? Então, é de facto um risco. Agora, há um ponto aqui que traz a política tem um lado muito sensível, que às vezes quando é dito, desencoraja muita gente. Toda ação de um presidente americano faz parte do projeto de Estado. Isso é verdade. O importante é que nós não culpabilizemos o Trump como se ele é que está a fazer. Aquilo que estamos a ouvir, portanto, alguns senadores, alguns Corte Superior americana não concordam. Isso é ambiguidade estratégica e discursiva. É necessário que nas ações que não encontram um respaldo jurídico a nível tanto da norma internacional e que beliscam a autonomia, a soberania de alguns povos, tende a aparecer alguns fazedores de opinião para supostamente discordarem dessa visão. Mas nos bastidores, no deep state, é uma decisão de Estado. É preciso que nós compreendamos esse check and balance na opinião é eminentemente, às vezes, uma estratégia. Às vezes, eu te vou criticar em público para mostrar que nós somos uma nação, que não concordamos, alguns não... Mas, de fato, é preciso que nós compreendamos. A América tem um projeto de Estado para os próximos 200 anos. Já está criado. Todos os governos que vieram, o presidente que vier, move-se mediante interesse do Estado. Mas é preciso que existam, às vezes, ambiguidade discursiva para mostrar equilíbrio, mas não há equilíbrio. Porque atacar uma nação, tanto, há consequências de várias ordens, e não é uma decisão deliberada de um presidente. Não é. E é importante que nós não tenhamos essa visão, como se não, e muitos fazem essa visão extremamente superficial, e às vezes até tornar o Trump, não, o Trump, muitos dizem, desculpa que o termo, senso comum, o Trump é embora maluco. Não sei, calma, a política não é isso. A política está mais a fundo que isso. O Trump até pode parecer o que é, mas as decisões tomadas para capturar um presidente, portanto, de um partido, de um país, para atacar uma nação, não é uma decisão que surge, eu acordei como presidente, vou tomar. Há Conselho de Segurança, há contra-inteligência,
há inteligência externa, há os cérebros do país, como aqueles pensantes do núcleo duro do país, há um conjunto de reuniões que antecedem essas ações. Não é só alguém acordou como presidente, tem poder e toma a decisão. Logo, eu vou aparecer ao público e critico nexos. Isso é até previamente consertado. Então é importante que nós compreendamos isso. E passo a palavra. Muito obrigado. Ok. Portanto, para fecharmos este bloco, eu queria ouvir de vocês dois, assim, rapidinho, 30 segundos, 1 minuto, o que é que podemos esperar deste conflito? Vai ser um conflito longo ou as nações vão poder, portanto, encontrar uma saída coletiva para que a paz possa reinar na zona? Nexus. Não, os Estados Unidos neste momento não têm interesse nenhum em estabelecer um conflito longo. Aliás, até porque eu disse, o problema principal dos Estados Unidos é a China, não é nem sequer a Rússia, nem o Irão. Aliás, basta ver o próprio discurso dos dois últimos presidentes americanos, são todos discursos virados para a China, não propriamente a Rússia. Rússia surgiu só na agenda novamente por causa da guerra da Ucrânia, mas a insistência americana em preparar a Europa é exatamente para focar-se contra a Rússia e os Estados Unidos prestar atenção contra a China. Portanto, a guerra do Irão não durará muito tempo. Os Estados Unidos não têm esse interesse, não têm esse recurso neste momento, nem essa disposição. Quer focar a sua energia para com a China. Mas eu concordo com a Incisa. Os Estados Unidos têm uma política externa. Existe política externa americana, não existe política externa dos presidentes americanos. Nenhum governo americano tem a sua própria política externa. A política externa é definida numa perspectiva de longo prazo, que funciona independentemente do presidente que lá está e da sua sensibilidade política. Basta só ver a questão dos conflitos americanos, isso não tem que ver com sensibilidade política nem o presidente. É o funcionamento da própria política externa americana. É importante compreender isso e eu concordo, mas eu volto a referir brevemente uma coisa que parece-me interessante. Eu sou da crença de que a política tem de ser uma política de regras, não regras da política. Eu volto a referir, é como se fosse em Angola e na Guiné. Os nossos governantes inverteram a lógica, passaram a dizer o direito do Estado, não o Estado de Direito. Se perguntar ao João Lourenço e ao senhor Hortentan, que está lá na Guiné, ele na sua cabeça acredita que o direito que existe é o direito do Estado. Ou seja, direitos existem para servir os interesses do Estado, quando na verdade é o contrário. Direito existe para regular o poder absoluto do Estado, para limitar e racionalizar o poder do Estado. Isso também vale para o plano internacional. O poder deve ser feito de regras, não o contrário, não é regras do poder. Porque quando funcionam regras do poder, aí é a lei da natureza, salva-se quem puder. Eu volto mais uma vez a insistir nessa lógica. É um apelo ao bom senso que pode não ter qualquer tipo de resultado prático, mas nós temos que insistir, mesmo que seja teoricamente, na ideia de política funcionar segundo as regras pré-estabelecidas, não o contrário, não movido por outros interesses. E quando é assim, nós temos que levantar sempre e afirmar e reprovar aquelas opções políticas, como sucede no momento na arena internacional com a política americana. Jerônimo? Pois, eu tenho uma opinião contrária do meu irmão Nexus. A ideia de que a guerra no Médio Oriente durará pouco tempo pode não ser taxativa, porque nós temos que compreender que tipo de guerra. A guerra bélica ou a guerra híbrida. Porque a guerra híbrida vai consistir na espionagem e na criação de uma nova elite política que atenda aos interesses dos americanos. E reparem que o Estado teocrático do Irão e que assenta na Sharia como a base da moral e que sustenta até a visão política daquele povo, determina a não rendição, né? Portanto, os iranianos não se rendem. E se notar a declaração do substituto da Ayatollah, né? Disse que mataram um líder, vamos nomear outro. Se matarem, vamos continuar a nomear novos líderes.
E eu disse aqui na abordagem quanto a essa questão da guerra do Médio Oriente, o Irão de facto não é um alvo porque tem recursos que os americanos queiram tanto, mas o Irão precisa ser fragilizado para que se explore a riqueza da faixa de Gaza. E aí recursos importantes, até minerais raros, que precisam explorar, né? E há um projeto do Canal de Suez, né, também que se pensa hoje como a via para a exportação de muitos recursos que vão se descobrindo em África. Logo, temos que compreender que se o Irão não aceitar, como fez, por exemplo, Abu Dhabi, como fez, portanto, o Dubai, embora são países muçulmanos, né, mas abiram-se um pouco ao capitalismo, abiram-se um pouco à contemporaneidade, à nova dinâmica. O Irão continua fechado. Na verdade, o que se quer é que, mesmo que não se mude o regime na totalidade, mas que os americanos tenham interesses econômicos assentes lá. Salvaguardados, isso é verdade. Então, é nessa perspectiva. Agora, pode não existir ataque, mas a guerra vai continuar, porque pode continuar a guerra híbrida nos bastidores. E os ataques podem acontecer se eventualmente o Irão continuar a repostar. Basta olhar o que o Irão está a fazer. O Irão está a retaliar, está a atacar os aliados dos americanos na região, está a atacar o Dubai, está a atacar o Abu Dhabi, está a atacar o Israel, porque esses, na visão do Irão, são países satélites. Países satélites, portanto, dos americanos naquela região. Logo, é necessário que nós compreendamos a guerra, dependerá também da postura do Irão, porque os americanos, nessa altura, não há danos quaisquer por parte deles, e os americanos não gostam de ser desafiados, né? Basta olhar esse discurso de que se surgir um líder, matarem, vamos matar. Isso para os americanos é uma afronta grande, e não acredito que os americanos, mesmo até que o clima passe, no ápice, vamos assustar, uma bomba caiu, matou outro líder, porque a tecnologia de rastreio que parte de Israel e também dos americanos que usam para o controle sistemático, cotidiano dos líderes iranianos é muito forte. Num dia podemos atacar de novo. Então, isso dependerá. Nessa altura, há um conjunto de movimentações nos bastidores para se encontrar um meio termo, para se encontrar um consenso, uma via de diálogo. Mas dependerá fundamentalmente das cedências que o Irão vai fazer quanto às imposições que os americanos estão a apresentar. Olha, só para dizer que os Estados Unidos acabou ultimamente de autorizar, com a intervenção na Venezuela e Irão, acabou de autorizar a China para intervir no Taiwan. Na Taiwan, para fazer o que a China bem entender. Aliás, eu fico a aguardar qual é que será o posicionamento hipócrita dos Estados Unidos. Não, mas também aqui, Neto, há uma questão, nota que está a ver como é que os americanos são tão astutos. Ali, a ambiguidade estratégica, né? Portanto, nota que o Taiwan há um acordo de silício, né? E Taiwan é o bastião do silício no mundo, é um patrimônio econômico do mundo. E sabe qual é o investimento que os americanos fizeram nos últimos tempos para assegurar o Taiwan? O Taiwan hoje tem mísseis apontados para a China, não é? E essa ambiguidade estratégica existe desde os anos 50. Portanto, enquanto reconhecia a República da China como um país independente, os de Taiwan também reconheciam ao mesmo tempo, porque tinha interesses de silício na China. E hoje, quando ele diz que autoriza, como é que o Vale de Silício nos Estados Unidos vai continuar a funcionar se depende do silício de Taiwan? Como é que vai funcionar? Aqui há uma questão que temos que analisar. Como é que vai funcionar? Ok, então, isto fica para um próximo. Este fica para uma próxima abordagem juntos aqui. Estados Unidos é um país que ele faz a economia através da guerra, né? Isto há mais de um século estamos a ver a hegemonia americana a conduzir o nosso planeta. Agora,